Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro. E o papo hoje vai ser sobre atribuição. Pois é, a gente já tá chegando nesse momento, nesse período do ano, e é um momento que gera aí bastante ansiedade, né, nos servidores públicos. E eu já compartilhei em alguns vlogs com vocês esse momento e eu recebi algumas perguntas até perguntando o que é essa atribuição, como que ela acontece na prefeitura, né? Então, para quem não sabe, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo e aqui nós temos alguns processos, né, que acontecem anualmente, remoção, atribuição, e eu já tenho vários deles comentados aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre a atribuição, o que é a atribuição. Bom, a atribuição é um processo que acontece todos os anos em todas as escolas da rede, tá? Existem aí especificidades, existem algumas coisas mais específicas de cada agrupamento e tal. Eu vou focar aonde eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, também não sou expert nisso. E também é um assunto que a gente tem que ficar sempre de olho nos manuais, nas legislações que saem. Todo final de ano sai o processo de atribuição, como que ele acontece, né? Então, é um processo até que complicado, mas que eu vou tentar explicar pra vocês como é que funciona. Bom, então como o próprio nome já meio que explica, é um processo que acontece todos os anos e ele é de atribuição. Então, nesse momento, nós temos a possibilidade de escolher a nossa turma, a nossa sala de aula para o ano seguinte. Esse é um processo que acontece em duas partes, tá? Então, ele começa no ano anterior. Então, no caso agora, por exemplo, nós estamos em 2020, no final de 2020 acontece o processo de atribuição para 2021, né? Então, ele começa no ano anterior, tá? E aí é um processo onde a gente vai poder escolher a nossa turma, a nossa sala de aula, né? E eu sei que muitas pessoas têm dúvida de como é que isso acontece. Para quem quer entrar no concurso, para quem quer tentar a carreira pública, para quem tá começando e ainda não passou pelo primeiro processo de atribuição. Vamos lá. Então, o que acontece? Cada escola tem uma organização, tem uma quantidade de salas, né, quantidade de professores. Então, escolas de período integral, né, que funcionam das 8 às 16, tem 2 professores regentes por sala. Então, dependendo da quantidade de salas, por exemplo, no meu caso, a minha escola é uma escola integral que tem 5 salas de aula. Então, no caso, são 10 professores regentes que assumem sala. Então, são 10 vagas de regência disponíveis. Escolas que acontecem em 2 turnos, em 2 períodos, isso aumenta a quantidade de vagas, né? Porque são 2 períodos de aula e 3 períodos de professor, né? Horário de docente. Eu já tenho um vídeo sobre carga horária que eu explico como é que funciona. Então, aumenta o número de vagas, né? Então, cada turma tem 2 professores também, que trabalham em períodos diferentes, e aí então você tem 3 períodos de professores. Então, dependendo do número de turmas, né, tem aí os seus respectivos números de vagas, né, de regência. E aí, depois que passa o processo de remoção, que é um outro processo que acontece anualmente, onde os docentes têm a possibilidade de sair das suas unidades de lotação, então onde eles estão lotados para trabalhar, e eles podem escolher outra escola, mas não é uma escolha tão simples, não é simplesmente um Unidunité ou eu quero essa e eu vou. Já falei também um pouquinho aqui sobre o processo de remoção. É um concurso de remoção, né? Então você concorre a uma vaga. Então, no final de ano, eu vou resumir brevemente, tá? Só para não ficar fora de contexto. Então, você faz uma lista de opções de escolas que você gostaria de ir, e se você consegue, né? Se você alcança aí os requisitos para a vaga, você vai para essa escola. E aí, depois que acontece todo esse processo de, numa unidade específica, quais são os docentes que vão sair, que vão se remover dessa escola, quais que vão entrar na escola e assumir, né, na escola. Depois que passa tudo isso, acontece a atribuição. Então, o quadro de professores, de docentes, já tem que estar estabelecido para que aconteça a atribuição, tá bom? E então, esse é o primeiro pré-requisito para que isso aconteça. Bom, como eu falei, é um processo que acontece em 2 partes. Ele começa no ano anterior, em dezembro, né, do ano anterior, e ele se finaliza em fevereiro do ano seguinte, e eu vou explicar o porquê que ele é dividido em 2 partes, tá bom? Bom, mas para que a gente faça o processo de atribuição, a gente tem que entender como é que ele acontece. Ele acontece através de uma listagem.
Então, como eu falei, a gente tem as vagas disponibilizadas por cada escola. Então, existem as vagas de regência e as vagas de módulo, que eu também já tenho um vídeo falando sobre o professor de módulo, né, o que é esse professor. Então, cada escola também tem uma quantidade X desses professores. Então, por exemplo, na minha escola, que são 5 turmas, né, nós temos 2 professores de módulo para cada turno. Então, como são 2 turnos, nós temos 4 professores de módulo. Então, no total, salas em regência e vagas de módulo, nós temos 14 vagas na minha unidade, né? Eu tô dando exemplo da minha unidade. Então, já tem essas vagas pré-estabelecidas, né? Então, já fica com essa quantidade certa. Então, são essas vagas que têm que ser preenchidas para o próximo ano. E também nós temos as vagas de professores readaptados, que eles também se dividem em 2 grupos, que tem os readaptados. O que são os professores readaptados? Esse, acho que não tem vídeo aqui no canal falando, mas o professor readaptado é aquele professor que ele sai da sua função. Então ele continua sendo um professor efetivo, concursado, mas devido a questões diversas que vão desde afastamentos por questões físicas, psiquiátricas, enfim, existem aí, né, uma série de fatores, mas esse professor ele tem que sair da sala de aula e ele começa a exercer outras funções. Então, na escola, tem muitos professores readaptados que ficam na secretaria, que auxiliam na direção, enfim, e aí de acordo com o laudo, né, cada professor tem um laudo para ter se afastado das suas funções, seja por voz, seja por algum problema, né, que impossibilite ele de se locomover, enfim. E aí ele tem que exercer outras funções dentro da escola que que ele não seja impedido, né? Então, se ele não pode, vamos supor, se é um professor que ele não pode fazer esforço com as mãos, ele não pode trabalhar na secretaria mexendo no computador. Enfim, aí cabe à escola organizar, né, esses professores. Então, eles são professores que saem, né, da sala de aula, então eles são readaptados, e tem os readaptados temporários, né, o próprio nome diz, eles não são definitivamente readaptados, eles estão em processo, muitas vezes, de readaptação, né, permanente, mas são professores que ficam afastados aí depende de cada licença, de cada afastamento, uma quantidade de tempo, mas que eles podem retornar. Então, assim que acaba, né, a licença, ele pode retornar para a sala de aula, tá? Isso é diferente de uma licença médica, tá? Não é porque você pega uma licença médica que você é readaptado, não. Readaptação é todo um processo, né? Então, geralmente, os professores que vão se readaptar, eles entram em processo de readaptação temporário, e aí, depois dessa readaptação temporária, eles pegam a readaptação permanente. E daí são os professores que não retornam mais para a sala de aula definitivamente, até a aposentadoria. Então, tem esses 2 grupos de professores. E na atribuição, o que acontece? Os professores readaptados temporários, eles entram na lista de docentes efetivos, regentes, né? Na listagem normal. Os readaptados definitivos, eles entram numa listagem paralela, numa outra listagem. Então, eles concorrem, né, para assumir a vaga entre eles. Então, cada escola também tem uma quantidade de vagas de professores readaptados definitivos, permanentes, né, específica para cada unidade. Então, por exemplo, se na sua unidade são 3, 4 vagas, são essas vagas que têm que ser preenchidas. Então, vamos supor que na sua escola são 4 vagas de professor readaptado, já tem 2 professores lá. Então, só tem mais 2 professores que podem vir para a escola, né? Então, quando esse quadro ele é completo, esses professores readaptados, eles participam de uma atribuição separada, onde eles escolhem o turno que eles vão trabalhar. Eles não escolhem sala, então eles escolhem o turno que eles vão trabalhar. Bom, o que acontece? Todo professor, ele tem uma pontuação, tá? Uma pontuação. E essa pontuação, ela envolve vários aspectos. Então, a gente tem até uma lista, né? Porque o que acontece? Todos os anos, o gestor da escola precisa fazer a pontuação do servidor, né? Essa pontuação, ela vai aumentando no decorrer dos anos, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente vai evoluindo na listagem de escolha, né? Todo ano. Então, a cada ano você vai ganhando pontinhos, né? Então, essa pontuação, ela engloba aí
tempo de cargo, tempo de carreira, tempo de magistério, tempo de lotação. Então, assim, o tempo de lotação é o tempo que você está naquela unidade, que você está naquela mesma escola. Então, quanto mais tempo você fica numa mesma escola, mais pontos você ganha. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, vamos supor que eu tenho, 10 anos de prefeitura, mas eu tô na mesma escola. Então, eu fico acumulando essa pontuação, além da minha pontuação do tempo de cargo, do tempo de carreira, do tempo de magistério, eu acumulo essa pontuação também da minha lotação, da escola onde eu estou, né? Então, eu tenho 10 anos de carreira. Aí vem uma professora pra minha escola na remoção com 15 anos. Ela tem mais tempo que eu, mas ela passou por várias escolas. Então, ela não foi acumulando esse tempo de lotação numa mesma escola. Ela ficou um ano numa escola, outro ano noutra, outro ano noutra. Então, é capaz que ela entre na listagem dos docentes atrás de mim, que tenho menos tempo de carreira, entendeu? Então, essa pontuação de lotação conta bastante. Bom, então, essa pontuação ela é somada todos os anos, né? Por isso que eu digo que, assim, eu gosto muito da experiência de poder, né, da oportunidade que a gente tem de poder ir para outras escolas se a gente não se sente bem, não se sente mais satisfeito onde a gente tá. Então, a gente tem essa possibilidade, essa chance, e eu acho isso muito bom. Mas eu tenho, assim, que essa coisa de querer criar um pouco de vínculo nos lugares, criar um pouco de raiz nos lugares, eu acho isso importante. Então, mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Então, a pessoa sabe que se ela opta por estar, por ficar em várias escolas ou estar em cada ano em uma escola, ela sabe que a pontuação dela vai ser diferente, né? Então, eu também penso muito nisso. Eu cheguei a ficar bastante tempo numa escola, então eu cheguei, em pouco tempo, digamos assim, de carreira, eu cheguei num patamar que eu brinco, onde eu conseguia escolher sala, turma, né? E foi bem nessa época que eu saí dessa escola, e aí meio que começou tudo de novo, porque daí eu perdi o ponto de lotação, e aí vai contando só o tempo, né, de carreira e tal. E aí eu passei por uma escola, depois saí e vim pra escola onde eu tô agora. Então, eu tô nesse processo agora de me acomodar e de acumular esse tempo de lotação pra subir na vida, né, como eu brinco. Bom, então a gente tem que fazer esse cálculo. Eu não vou me ater a esse cálculo. Eu tenho até aqui, existe até um manualzinho que eu consegui quando eu era CP, né, quando eu fui coordenadora, porque eu que fiz a pontuação. Então eu aprendi a fazer. Tem até uma listinha que é uma tabelinha, né, que ajuda a gente a fazer a pontuação. Mas é uma pontuação, bem complexa, cálculo, você tem que fazer com bastante atenção para não errar a pontuação, né, do docente. Isso é muito grave, você errar a pontuação do docente, né. Enfim, então você faz todo esse cálculo e aí no final o docente vê a pontuação. Então tem descontos também por licença, faltas, né, vai descontando aí os pontinhos assim que fazem diferença, né. Então, quando a gestão faz essa pontuação, o docente vai lá, ele olha essa pontuação, ele confere, se ele quiser, ele faz o cálculo, né? Aí tá certo, aí não tá. E aí essa pontuação é colocada no sistema EO, que é o sistema da prefeitura, né? E esse sistema cria uma lista. Então, sai uma lista com todos os docentes da escola e essa pontuação. Então, o primeiro docente, qual que é a pontuação, o segundo, né? E sai toda essa lista. E aí, a partir dessa lista, é feita a escolha, a atribuição. Então, é sempre na nossa penúltima semana de trabalho, né, na escola. Então, todos os docentes precisam ir para a escola. Esse ano a gente não sabe como é que vai fazer, se vai fazer online, se vai fazer presencial por conta da pandemia, mas normalmente as pessoas vão lá. E aí é feito um quadro, né, é colocada a lista. E aí é um processo de sorte ou azar e vai depender da sua colocação. Então, a partir daí são feitas as escolhas. Então, as primeiras, né, as 2, 3, isso aí depende. Por exemplo, na minha escola, né, são 5 turmas. Aí tem ano que são 2 turmas de infantil 2, 3 turmas de infantil 1. Tem ano que troca 3 turmas de infantil 2, 2 turmas de infantil 1. E aí,
As primeiras pessoas que estão na lista para escolher, elas são as privilegiadas, que elas podem escolher o turno que elas quiserem, a sala que elas quiserem, né? Então, normalmente as turmas já são, né, pré-estabelecidas, então já se sabe, na sala tal vai ficar infantil 2, na sala tal, então você já tem essa ideia. Então, as primeiras pessoas conseguem escolher livremente, né? Então, assim, depende um pouco da sua colocação. Eu sempre brinco que os primeiros da lista são, né, os privilegiados que conseguem ter essa escolha livre. Quem tá ali, ó, no meio do patamar entre estar bem na lista e ainda estar lá embaixo, fica num momento de tensão, porque são as pessoas que acabam pegando o que tem. Não tem muita escolha e pegam o que tem. E as pessoas que estão lá embaixo, às vezes tem também um pouco do privilégio, porque provavelmente não sobre sala, né? E aí começa o processo de atribuição dos módulos, que é o que acontece em fevereiro, que eu falei que é a segunda parte da atribuição. Então, quando acaba toda a atribuição das salas disponibilizadas para a regência, fecha-se a atribuição, encerra-se a atribuição, e aí, em fevereiro do ano seguinte, volta-se a atribuição no primeiro dia de aula, né, que é a reunião de organização da unidade, e aí se faz a atribuição dos módulos, se teve alguma licença nesse período, se teve algum afastamento, se teve alguma coisa que tem que ajustar, e aí é feita essa atribuição novamente. E aí esses módulos, então, eles não vão ter a regência de sala, né, mas eles podem escolher o período que eles querem trabalhar, né. Então eu brinco que o processo de atribuição, você precisa ver qual é o seu lugar ali, né, na fila do pão. Porque é óbvio, a gente quer o turno que a gente quer, a turma que a gente quer, a sala, espaço físico, né, que a gente quer. A gente tem, óbvio, essas preferências, mas a gente tem que ver onde é que a gente tá, né. Então, por exemplo, quais são as nossas prioridades? Vamos supor, quando eu trabalhava numa escola de 3 períodos, a minha prioridade era o tempo, era o horário, né? Então, pra mim, independia se eu ia pegar infantil 2, infantil 1, a sala verde, azul, amarela, né? Eu queria o período da tarde, né? Na verdade, não é nem que eu queria, eu precisava do período da tarde porque é o horário que eu preciso pra conciliar com o horário dos meus filhos, por exemplo, porque eu era responsável por levá-lo, buscá-los, enfim. Então, você tem que ver qual que é a sua prioridade, né? Quando você já tá, né, não, minha prioridade é a turma, eu não quero, vamos supor, pegar infantil 1, então você vai lutar para pegar o infantil 2, aí você tem que ver se você tá numa posição que você vai conseguir fazer essa escolha, né? Então, é um momento de tensão, apesar de em algumas escolas a gente já ter mais ou menos uma visão do que vai acontecer, as coisas podem mudar. Então, tem sempre aquela turma que sempre escolhe de manhã, a turma que sempre escolhe à tarde, mas podem acontecer mudanças. Então, por exemplo, já aconteceu um caso comigo, por exemplo, que quando eu trabalhava numa escola de 3 períodos, a minha grande vontade era sempre trabalhar no período intermediário. Pra mim, o intermediário era o melhor período pra trabalhar, que era das 11 às 15, né? Porém, eu não conseguia porque eu tinha o horário dos meus filhos na escola. Então, eu sempre me prendi no horário por conta dos meus filhos. Sempre foi assim, né? Então, eu tinha que trabalhar à tarde porque era o horário que eles estavam na escola. Então, eu precisava do horário da tarde. Então, eu sempre consegui pegar o horário da tarde, né? E aí, em um ano, a minha mãe, ela se afastou do trabalho dela e ela falou, olha, se você quiser no ano seguinte, você pode pegar o meio, porque eu consigo ficar com os meninos, né, porque minha mãe trabalhava também. Então, minha mãe trabalhava de manhã, eu ficava com os meninos de manhã, eu trabalhava à tarde, minha mãe ficava com eles à tarde, né. Então, minha mãe falou naquele ano que eu poderia escolher no meio, porque ela tinha se afastado do trabalho, né. E aí, beleza, eu comentei com alguns professores, e eu comentei exatamente nesse tom de que talvez no ano seguinte eu conseguisse finalmente pegar o turno que eu queria, porque eu queria ir pro meio e pelas nossas contas ali, né, talvez desse certo essa minha escolha. Então eu tava feliz, né? E aí entrou, né, as professoras novas que vieram da remoção pra escola. E a direção, essas professoras perguntaram, né, pra diretora, você tem alguma previsão de escolha, né, porque tem muitas professoras que acumulam, então acumula em outra escola, então precisa pegar num certo horário, né, tem muitos problemas de acúmulo, mas todos os problemas, eles têm que ser resolvidos, se são acúmulos lícitos, ou seja, acúmulos que a prefeitura, né, aprova ali como lícitos,
Isso tem, a vida do servidor tem que ser acertada, tá? Eu sei que isso causa muita dor de cabeça, mas legalmente isso tem que ser acertado, tá? E aí uma professora chegou falando que tinha acúmulo e que ela precisava muito do período da tarde, se sabia se ia sobrar. E a direção disse que uma professora que ficava à tarde, ela iria para o meio, então que iria sobrar uma sala à tarde. Mas em momento nenhum eu afirmei que eu iria. Eu disse que se sobrasse a sala, o período do meio, e que se desse tudo certo, naquele ano, pela primeira vez, eu conseguiria pegar o turno do meio, né? Mas eu não afirmei, até porque é uma incerteza. E se acontecesse qualquer coisa com as pessoas que vêm antes de mim? É uma incerteza. E se eu quisesse mudar de ideia? E se chegasse no dia da escolha eu falasse, bom, eu não quero mais, eu quero permanecer à tarde. Isso é um direito meu, né? Ninguém se compromete dizendo, né, ou falando antes. O que fala antes é o que você deseja, o que você vai fazer é ali no dia, né? Enfim, eu ainda fui muito boazinha porque eu não afirmei que eu iria, né? Porque não tem como você afirmar uma coisa que é incerta. Enfim, chegou na semana da atribuição, a minha mãe precisou retornar para o trabalho. Ela estava de afastamento de LIP e ela foi convocada para voltar. Que ou ela voltava e garantia lá uns direitos, ou ela continuava em LIP e perdia opções de escolhas e tal. Enfim, ela voltou. Então, gente, foi no último segundo. Minha mãe voltou a trabalhar. E eu não pude ir pro meio, não pude ir pro intermediário. E aí chegou no dia da escolha, eu nem tive tempo de contar, né? Porque a gente já tava, foi assim, no dia seguinte a gente já foi fazer a escolha. E quando chegou na hora da escolha, eu escolhi o período da tarde. E foi assim, o dia ficou cinza, né? O dia ficou cinza, ficaram de cara feia pra mim, porque eu tinha acabado com a vida da professora que precisava do... Eu nem sabia, tá? Eu nem sabia desse caso, eu fiquei sabendo naquele dia, né? Que todo mundo fechou a cara pra mim, e eu fiquei sabendo que a direção afirmou para a pessoa que ela teria a possibilidade de pegar o período que ela quisesse. Ou seja, isso já é um erro da direção, porque gestão nenhuma pode afirmar isso, ela pode dizer as possibilidades. Olha, normalmente acontece assim, até o momento estamos assim, mas é o que eu digo, a atribuição você precisa estar preparado para todas as possibilidades, tá? E essa pessoa não estava, ela infelizmente nova de carreira, entrou já achando que podia confiar em tudo que diziam para ela, e ela teve um problema aí pra ajustar o seu acúmulo, porque eu peguei o período da tarde, eu estava bem antes dela, eu tinha essa possibilidade de escolha e eu tive que escolher porque eu também não tinha como ter outra opção, né? Então, assim, é um processo bem complexo que dá esses problemas, então você precisa estar preparada para todas as possibilidades. Então, qual é a realidade da sua escola? Então, se eu pegar de manhã, como é que vai ser a minha vida? Se eu pegar à tarde, se eu pegar no intermediário, se planeje para todas as opções, tá? Por mais, de manhã é impossível de pegar. Se planeje para isso, tá? Se planeje para não ter sala de aula e declinar de jornada, ficar com GEIF, com o salário menor. Eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça todos os planos, plano A, B, C ou D, tá? E tome cuidado com o que falam pra você, com o que chega pra você. Nunca tome por certo, olha, tal pessoa vai escolher de manhã sala tal. Não, ela tem todo o direito de chegar no dia e escolher o que ela bem quiser, se ela tiver as possibilidades, entendeu? Então, essa é um processo que a gente tem que estar preparado, tá? Eu já vi de tudo acontecer em atribuição, tá? Eu já vi briga, discussão, eu já vi quebra-quebra, assim, de tipo de não era pra fazer isso, não era pra fazer aquilo, né? Então, assim, eu acho que o principal da atribuição é saber que cada um tem o seu lugar ali, não conte com verdades absolutas, tá? E pense em todas as possibilidades que você tem, né? Ou até mesmo as que você não tem. Esteja preparada para todas as possibilidades, por mais difícil que seja, né? E saiba que com o tempo, uma hora a gente alcança aí um patamar de conseguir, né, fazer as escolhas e tal. Dentro do processo de atribuição tem algumas especificidades. Então, por exemplo, você pode chegar na sua vez e, vamos supor, você tem acúmulo e você precisa do turno da manhã, mas não tem mais vaga de manhã. Você, na sua hora de escolha, você se abstém, você não escolhe, e aí você vai pro final da fila, né? O que acontece é que quando rodar, né, no final, quando rodar, você vai ser obrigado a escolher o que tiver vago.
Então, pode ser que caia numa outra vaga no período que você não possa e você vai ter que escolher, enfim. Você tem essa possibilidade de se abster, mas você vai arcar com a consequência de ir pro final da fila e ter que assumir o que aparecer pra você na sua vez, né? Acordos só podem ser feitos mediante a anuência de 100% de todo mundo que tá na atribuição. Os acordos só podem acontecer se forem acordos legais e mediante aprovação de todos, né? Então, o que eu acho que é assim, a vida de todo servidor tem que ficar viável, né? Obviamente, muitas vezes a gente vai ter que fazer adaptações. Eu sempre tive que fazer adaptações, porque é assim que acontece. Quando você acumula, você tem o direito de ter a sua vida acomodada. O problema é quando eu acumulo com uma escola particular. Então, para a prefeitura, então assim, ela não vai se importar tanto, né, com a sua, o seu problema, né, a sua questão. Agora, se você acumula com o Estado, prefeitura, aí já é um acúmulo lícito e aí você tem o direito de ter a sua vida organizada, tá? Uma outra coisa que acontece são os acordos, mas assim, entre pares, né? Então, por exemplo, a minha colega de trabalho, vamos supor que tá acima de mim, ela sabe que eu preciso da manhã, só que quando chegar nela, ela é a última a escolher a da manhã e ela gostaria de pegar a manhã, mas ela gostaria porque ela gostaria, ela não tem nenhuma necessidade. Você pode conversar com ela e falar, olha, eu preciso da vaga da manhã por conta de... Será que você poderia? Vocês podem, né? Mas aí é o acordo entre vocês. E se na hora a pessoa virar e falar, olha, não, mas ó, não vai dar, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu precisava do período da tarde e uma professora que vinha antes de mim, ela iria pegar a última da tarde. E ela não tinha filho pequeno, ela não acumulava, tal, e ela poderia pegar qualquer horário, né, pra ela. Ela sempre falava, eu posso pegar qualquer horário pra mim, né, tal. E aí, ela falou pra mim, ela falou, olha, você fica tranquila, tá, porque você é novinha e eu vou te ajudar nessa, eu vou pegar o período do meio, lá do intermediário, e você fica o período da tarde, tal. Eu, novinha mesmo, falei, graças a Deus, tal. Chegou, assim, uma semana antes da atribuição, ela veio pra mim, ela falava assim, olha, chuchuzinho, eu sinto muito, tá, mas eu vou pegar o período da tarde porque eu quero, porque pra mim vai ser melhor, tá, eu não quero acordar cedo. E aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, e agora? Foi aí que eu comecei a pensar, meu Deus, eu precisava ter um plano para as outras possibilidades, né? E aí, enfim, conversei com a minha mãe, fui ver escola, enfim, você começa a se desvirar, né? E aí chegou no dia da atribuição, na hora que ela foi escolher, ela olhou pra mim e falou, Benzinho, vou te ajudar, tá? Vou pegar o do meio. Então, assim, na hora eu não sabia se eu ficava com raiva dela ou se eu agradecia, entendeu? Então, assim, gente, existe de tudo nesse momento de atribuição, tá? Existe de tudo, tá? Existe o grupinho que vai ali, conversa, fala tchá, 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 tchá. Existe o grupinho que tenta manipular pra fazer o esquema dar certo, tal. Enfim, né? Eu acho que é um momento que a gente não tem muito como contar aí com esquemas e tal, porque a pessoa pode fazer o que ela bem entender na hora dela, com as possibilidades que ela tem, tá? E é isso, né? E por isso que a atribuição é um pouco polêmico, né? Quando as pessoas falam, nossa, mas por que é tão polêmico assim? Por que gera tanta briga assim? Porque é isso. As pessoas têm as suas vontades, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas isso vai depender da sua posição na cadeia alimentar, né? É uma outra brincadeira que eu faço, que eu, nesse momento, eu estou numa posição da cadeia alimentar que é aquela, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu tô exatamente naquele meio, onde eu tenho pessoas com uma pontuação altíssima antes de mim, que são pessoas com muitos anos de carreira, pessoas que podem escolher o que quiserem. Eu estou naquela situação onde sobram salas pra mim, mas eu não tenho tantas escolhas. Eu fico, sabe, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali. E eu não estou ali no final que vai pegar o que der, e nem depois que, tipo, eu não vou ter sala, mas eu vou escolher o que eu quiser, entendeu? Eu tô ali bem no meio termo, né? E eu espero agora fincar ali, ó, uma raiz e ir crescendo, né? Ganhar o tempo de lotação e ir crescendo na escala pra ter cada vez mais essa liberdade de escolha, porque eu acho que é uma tranquilidade que a gente tem. Porque, bom, enfim, você poder escolher o espaço físico que você vai trabalhar, você poder escolher o horário que você vai trabalhar de acordo com o que você deseja, eu acho que é muito bom, né? Mas enfim,
Esse é o processo de atribuição, que ele acontece todos os anos na prefeitura. Começa em dezembro, ele se encerra quando as vagas de regência se encerram e ele continua em fevereiro do ano seguinte com as vagas de módulo, com as abstenções, com o que teve, alguém entrou de licença ou não, tá? Os professores readaptados, como eu disse, eles têm essa listagem separada. E os temporários, o que que acontece? Eles escolhem na listagem normal de regência, só que eles disponibilizam a turma deles. Então, o professor ele é readaptado temporário, ele escolheu Infantil 1, sala azul, de manhã. E ele disponibiliza, então aquela sala fica disponibilizada. Aí a professora que vem, as professoras que vêm depois podem escolher aquela sala. Mas elas já devem saber que, vamos supor, a minha readaptação é de 1 ano. Então já sabe que aquele ano eu vou poder ficar com a sala que é tranquilo. A minha readaptação é de 3 meses, então já sabe que a hora que terminar a readaptação você cai, né? E a pessoa que tá readaptada volta e te derruba. E você vai derrubando os outros dependendo da sua posição na escala, entendeu? Então tem que contar com essas possibilidades também, tá bom? Mas é assim que funciona, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!